Olá pessoal, meu nome é Rafael. Eu sou a Mari. A gente está fazendo um mochilão pela Ásia e esse vídeo é para dizer quanto é que custa fazer um mochilão e como é que você pode organizar o seu. Bom, tu resolveu que tu quer fazer um mochilão e tu precisa saber quanto que custa. Antes da gente falar exatamente quanto que custa fazer um mochilão, vamos falar um pouquinho sobre o que precisa ser levado em consideração. A gente categorizou os nossos gastos em 3 categorias: dia a dia, mensal e gastos únicos. Para o dia a dia, todos os dias tu vai ter gasto como acomodação, alimentação e outros. Outros a gente tem para tu ter, sei lá, se tu quer entrar em algum lugar, às vezes tem uma entrada, um museu, um palácio, alguma coisa do tipo, algum transporte que tu queira pegar dentro da tua cidade, tuk-tuk, táxi, Uber, ônibus, qualquer coisa desse tipo. Se quiser comprar alguma coisinha, a gente tem um orçamento todos os dias para gastar com esses pequenos luxos. E é isso, dia a dia, né? Sim, exatamente. E a gente também tem uma verba mensal, que é para aquelas coisas assim que a gente sabe que a gente vai gastar todo mês. Por exemplo, transporte entre uma cidade e outra, a gente tem verba para ônibus, trem, etc. E a gente também tem uma verba de outros para coisas maiores, por exemplo, curso de mergulho, se a gente quiser fazer, uma escalada numa montanha, coisas desse tipo que são grandes e que não cabem no orçamento do dia a dia. São os nossos mimos, a gente tem esse extrinha para fazer coisas que são um pouquinho mais caras, mas que a gente tem. Certamente. A gente também tem gastos únicos, que são, por exemplo, passagem de avião, que vocês vão ter que pagar para ir até o lugar que vocês querem viajar. Também tem vacina, que é muito importante. Vários lugares aqui na Ásia, no mundo inteiro, necessitam de vacina para poder entrar. E também algumas para outras, de repente não é uma necessidade para o visto, mas ainda assim é uma coisa aconselhável. A gente tem também os vistos, inclusive, que é para poder entrar. Vários lugares que tem vistos bem caros até. E seguro, saúde, muito importante, dependendo de onde tu tá viajando, independente de onde tu vai, seguro viagem é extremamente importante. Imagina se acontece alguma coisa errada, tu quer estar coberto, tem que levar em consideração. E também pra tu comprar alguma coisa que tu possa precisar pra viagem. De repente tu não tem uma mochila boa pra botar nas costas, sei lá, um tênis pra fazer um hiking. Se tu for num lugar que tem muita praia, de repente tu quer comprar um snorkel, um tripé pra fazer fotos maravilhosas. Também. Enfim, esse tipo de coisa que tu pode precisar, que tu não tem no teu dia a dia, é um gasto que às vezes pode fazer uma diferencinha. Bom pessoal, a parte interessante agora, quando é que a gente realmente gasta na nossa viagem nessas categorias? Números! Exato. A gente vai falar tudo em dólar e lembrem que é sempre para 2 pessoas. Esse nosso orçamento é todo para o casal, né? Então vocês podem dividir por 2 se estiverem viajando sozinhos, mas lembrando que nem sempre vai ser tão barato quanto viajar a 2. Primeiro, gastos diários. Acomodação. A acomodação a gente gasta em torno de $25. Aqui na Índia, por exemplo, a gente está gastando um pouquinho menos, como a gente vai mostrar para vocês depois, mas é uma boa média para se usar. De comida, $20 também para as 2 pessoas, está sendo bem tranquilo esse orçamento. E diariamente para outros em torno de 7. E daí é tranquilo, assim, tu gasta um pouquinho mais de comida, tu gasta um pouquinho menos de outros, tu gasta mais de outros para comprar alguma coisa, de repente tu foi em um hotel mais barato, tem dado super tranquilo para nós. Então a gente tem aí um dia a dia de umas $52 mais ou menos para 2 pessoas viajando juntas. Perfeito. E também tem a questão mensal que a gente falou antes. A gente tem uma verba de 200 para outros. Então se a gente for fazer um curso de alguma coisa ou escalar algum lugar, a gente tem essa verba de 200 por mês. A gente também tem uma verba de 200 por mês de transporte, que é uma coisa que a gente meio que nem tem gastado tanto, né? É que na verdade essa questão do transporte pra gente, a gente pretende fazer uma viagem que ela é longe um ponto do outro. A gente está indo da Índia até pelo menos a Malásia. E a gente pretende tudo por terra. Às vezes ir por terra torna as coisas um pouco mais caras. Então pra gente a gente colocou um transporte maior porque a gente quer fazer uma viagem por terra mesmo e a gente quer usar bastante espaço. Então se quiser fazer um mochilão num lugar menor, tu vai gastar bem menos do que isso. E mesmo assim, é super tranquilo 200 por mês. A gente aqui na Índia, pelo menos, a gente praticamente não tocou na verba ainda, mas talvez a gente vai usar no futuro. Mas daqui a pouco a gente vai dividir um pouquinho de como é que está sendo na prática esse orçamento. Perfeito. Tirando isso, tem aqueles gastos únicos, que são a passagem, o seguro, as vacinas, as coisas que tu pode querer comprar e os vistos. Esse tipo de coisa depende muito de onde tu tá vindo, como é que tu pretende fazer, depende da época do ano. Então, a gente prefere não dividir isso, mas a gente vai colocar links aqui embaixo
de como e onde que tu pode pesquisar passagem aérea, seguro, vistos. Normalmente, gente, Google, cada país tem seu site do governo onde tu entra e tu pode acessar para saber quanto que custa visto, se precisa de vacina. Também lembra assim, essa é a parte mais fácil do orçamento, porque é o que tu sabe que tu vai gastar antes de começar a viagem. Então antes de ir para o lugar, tu já vai ter pagado tudo isso. Exatamente. Isso dá uma média de $1.000 por mês para cada um, para todas essas questões que a gente falou, todo o dia a dia e mensal. Então a gente, como casal, tem esse orçamento de $2.000 por mês com a nossa viagem. Mas tem uma diferença entre o planejamento e a prática. Agora a Mari vai mostrar para vocês as ferramentas mágicas que ela criou, umas planilhas muito legais para ver o dia a dia de como é que as coisas estão realmente acontecendo aqui na Índia. A gente já viajou um mês, então a gente tem bastante dados aí para mostrar para vocês. Então, gente, vamos lá. Essa aqui é a nossa famosa planilha financeira. A única observação sobre ela é que a gente organiza as nossas finanças em Libra porque a gente mora na Inglaterra, mas a gente está passando os valores para vocês em dólar. Então não prestem muita atenção no valor em si, só tentem pegar a ideia de como é que a gente organiza as finanças, tá? A gente tem aqui todas as categorias de tudo que a gente gasta mensalmente. Todos os dias a gente vem aqui e anota, por exemplo, o que a gente gastou com a acomodação. Então vamos supor, no dia 19/2, a gente gastou R$11,40 com a acomodação. Aqui em verde do lado é o que sobrou do nosso orçamento diário de acomodação naquele dia. Tá em verde porque sobrou R$8,60 no caso de acomodação no dia 19 de fevereiro. A comida aconteceu o oposto. A gente, na verdade, gastou R$8,80 a mais do que a gente poderia do nosso orçamento de comida. Então, a gente marca em vermelho. E a mesma coisa para o outro. Com essas cores, a gente consegue saber com facilidade se a gente está estourando ou não no nosso orçamento naquelas categorias específicas. As próximas duas colunas são as colunas dos nossos gastos mensais de transporte e o outro mensal. Esse aqui é o saldo que a gente tinha no mês de fevereiro para gastar com aquelas coisas e quanto que a gente gastou em cada dia. Então, se vocês olharem no final do mês de fevereiro, a gente terminou o mês de fevereiro estourando um pouquinho o nosso orçamento de transporte, mas o nosso orçamento de outros mensais aumentou desde o início do mês. Por que isso acontece? É porque se vocês observarem aqui na coluna do nosso total, a gente faz o total do que a gente gasta diariamente, a gente exclui o outros e o transporte mensal, porque a gente quer saber se daquele dinheiro que a gente tem para gastar todos os dias, a gente está passando ou não do nosso orçamento. Então, o que sobrar ou faltar daquele orçamento, a gente vai compensando aqui nos outros. Então, no final das contas, no mês de fevereiro, a gente acabou gastando bem menos do que a gente achava que a gente ia gastar, do que o nosso orçamento permitia. Então, o que a gente fez, a gente vai aumentando o valor do nosso outro mensal. É uma forma de a gente compensar a nossa economia. E é assim que a gente vai organizando as nossas finanças. Uma coisa que vocês podem perceber é que a comida, quase sempre a gente estoura ela, a gente gasta mais do que o nosso orçamento previa. Isso é porque a gente no início tinha um planejamento que quando a gente chegou aqui na Índia, a gente viu que não era realista. Então o que a gente fez, a gente adaptou esse orçamento para que ele fizesse sentido. Na verdade, a gente aumentou um pouco aqui e tirou um pouco daqui. Então, o valor que a gente passou para vocês já está com isso levado em consideração, tá bom? E é assim que a gente vai organizando. Isso aqui é a prática de como é que está a nossa viagem financeiramente. Bem, pessoal, a gente espera que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirar aquele tão sonhado mochilão do papel. Fazer ele acontecer agora aí que já tá tudo bem mastigadinho para vocês. Realmente, se vocês tiverem qualquer outra dúvida em relação a questões financeiras, a gente vai ficar super feliz de responder vocês também. Também, se vocês já passaram aqui pela Ásia e viram valores diferentes desses, tem alguma coisa a contribuir, comenta aqui nos comentários, que é sempre bom conversar. E compartilha o vídeo aí com quem pode estar interessado, para quem esse vídeo pode ajudar. Te inscreve no canal que a gente faz mais vídeos sobre o nosso mochilão. E a gente se vê em breve. Isso aí, tchau, Um grande abraço.